sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês esse lindo suplá. Eu adorei esse suplá, ele ficou muito lindo, é super simples, ele ficou com 39 centímetros de diâmetro, né? Ficou lindo demais, ficou num tamanho muito bom. Eu espero que vocês gostem, é super simples e fácil de ser confeccionado. Quando eu terminar o passo a passo, eu vou estar pesando para ver quanto que foi de barbante aqui em cada peça. Eu fiz 2 peças, né? Porque eu pretendo fazer um jogo com 4 peças. Aí eu vou fazer mais uma aqui junto com vocês e depois fazer mais uma, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa cor aqui é muito linda. Eu vou estar passando, deixando na descrição todos os detalhes do fio que eu usei. Esse fio aqui é na ordem 6, usei a agulha 4 milímetros. E vamos ao material que será usado para confeccionar esse lindo suplá. É um suplá simples de crochê, tá bom? Então, vamos lá. O material usado hoje vai ser esse fio aqui. Eu deixei a embalagem só para estar falando a numeração. É um fio na ordem 6. A cor dele é 33, 34... E é um fio aqui, ó, 100% algodão, né? É um barroco maxcola. Então, nós vamos usar esse fio para estar confeccionando. Usar a agulha 4 milímetros. Usar essa tesoura para o arremate, né? E sempre lembrando que é sempre bom ter uma fita métrica, né? Mas o trabalho aqui ficou com 39 centímetros de diâmetro. Então, vamos lá. Para iniciar o passo a passo, eu vou iniciar com o anel mágico. Se você não costuma usar o anel mágico, você pode estar fazendo 5 correntinhas, fechando aí as suas correntinhas e fazendo 12 pontos altos dentro dessa argolinha de 5 correntinhas, ok? Eu vou estar fazendo aqui o anel mágico. Que a gente faz desta forma aqui, ó. Para fazer o anel mágico, se você ainda não tem, né, o costume, não sabe como é, a gente segura o fio, laça sobre os dedos, ó, 2 dedos aqui, e segura aqui desta parte. Vou introduzir a agulha aqui, buscar esse fio e dar a primeira laçada aqui, ó. Dei a primeira laçada, eu tenho meu anel mágico. Aí, eu dou uma ajustadinha aqui para iniciar dentro desse anel mágico 12 pontos altos. Fiz a primeira correntinha, vou fazer a segunda e a terceira, que equivalem ao ponto alto. Laçar novamente no mesmo, ó, na mesma base aqui dentro do anel mágico, eu vou buscar esse fio e vou fazer outro ponto alto. Laçar novamente dentro do anel mágico, fazer outro ponto alto. Deixa eu dar mais uma ajustadinha, que ainda tá um pouco grande. Lacei novamente e fazer outro ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu preciso de ter dentro desse anel mágico 12 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui mais uns 2 para ver como faz, ó. Lacei, introduzi aqui dentro do anel mágico, busquei esse fio, passei uma vez, passei 2 vezes. Lacei novamente, introduzi aqui dentro do anel mágico, busquei esse fio, passei uma vez, passei 2 vezes. Então, eu vou terminar os 12 pontos altos e volto pra gente iniciar a próxima carreira. Aqui, ó, terminei os 12 pontos altos. Agora, eu vou deixar aqui um pouco alongado esse ponto, para não escapar, e vou fechar o anel mágico. Então, vou puxar aqui, ó, pode puxar e apertar direitinho. Fechar aqui o ponto, e vai ficar desta forma aqui. Agora, eu vou ajustar esse ponto que eu tinha alongado, vou dar uma ajustadinha nele, deixar ele direitinho, ó. E sempre que eu for fechar a minha carreira, eu tenho que contar a primeira, a segunda, na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fechar com ponto baixíssimo.
e aqui eu fechei a primeira carreira. Esse ponto aqui, esse fio que tá sobrando aqui, que é do início, eu já vou fazendo o arremate aqui, né? Fazendo essa próxima carreira que a gente vai iniciar. Então, eu faço desta forma, esse fio tá aqui, e eu vou subir agora desta maneira, ó. Nós vamos subir assim. Vou fazer a primeira correntinha, a segunda correntinha e a terceira, que equivale a um ponto alto. Laçar novamente, no mesmo ponto de base, eu vou introduzir a agulha e fazer mais um ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos também no mesmo ponto de base. E tô prendendo o meu fio aqui, ó. Eu laço, introduzo nesse ponto seguinte aqui e tô prendendo o meu fio, ó. Fiz o ponto alto, lacei novamente, no mesmo ponto de base, eu vou buscar esse fio e fazer outro ponto alto. E vai ficando desta forma aqui, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Lacei novamente, venho no ponto seguinte e vou segurando e prendendo o meu fio aqui. Lacei, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Essa carreira agora vai ser assim, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, por todos os pontos aqui da nossa carreira de base. Então, vou laçar, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Laço novamente no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. E assim eu vou seguir. E vou segurando o meu fio, ó, lacei. Quando eu introduzo aqui a agulha, eu busco esse fio, eu tô prendendo o que eu tô segurando aqui. Faço um ponto alto, laço novamente, introduzo no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. E assim nós vamos fazer ao longo de toda a carreira, 2 pontos altos para o ponto de base. Quando eu chegar ao final, eu fecho para a gente iniciar a próxima carreira. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira. Se na primeira carreira nós tínhamos 12 pontos altos, agora nós temos 24 pontos altos, pois realizamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Para fechar a carreira é da mesma forma. Eu vou contar a primeira, a segunda, na terceira correntinha eu vou introduzir a agulha, ó, eu introduzo a agulha aqui, busco esse fio e fecho com ponto baixíssimo. Aqui. E agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Então, desta maneira, nós vamos realizar 7 carreiras. Fizemos a primeira, a segunda, e temos ainda que estar fazendo mais 5 carreirinhas. Então, nós vamos subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Laçar. No ponto seguinte aqui, eu vou fazer um ponto alto, laçar novamente e fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, a nossa carreira agora, ela vai ser assim, um ponto alto sozinho e 2 pontos altos no ponto seguinte. Então, eu vou laçar novamente, venho no próximo ponto aqui, ó, faço um ponto alto, no ponto seguinte eu vou fazer 2 pontos altos para o meu ponto da carreira de base. Por quê? Porque eu sempre tenho que ter aumento. O primeiro foi 2, ó, o primeiro foi 1 ponto para cada ponto de base, né, 12. Depois foi 2 para cada ponto de base, ficou 24. E agora eu vou fazer sempre, ó, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Então, eu vou seguir agora fazendo 3 pontos altos. Então, faço um sozinho e faço 2 no mesmo ponto de base. É assim que a gente vai fazer esta carreira, porque aqui é uma base circular comum. Então, eu faço um ponto alto, no ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. E sigo fazendo assim, ó, até terminar a minha carreira. Então, ó, no primeiro aqui, eu faço um ponto alto. E no segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vai ficando desta forma aqui, ó. Um ponto alto sozinho, 2 pontos altos no mesmo de base. Um sozinho, 2 pontos altos no mesmo de base. E assim a gente segue por toda a volta. Vou terminar pra gente estar continuando. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira e vou mostrar como a gente vai seguir daqui pra frente.
Quando você estiver realizando o seu trabalho, para você saber que você está fazendo ele certinho, toda vez que você chega ao fim de uma carreira, você termina com 2 pontos no mesmo ponto de base. Se você seguir assim, é que você está fazendo tudo certinho, está acompanhando direitinho. Que a nossa primeira carreira foi um ponto alto para cada de base, que foi 12, depois 24. E essa carreira aqui a gente sempre fez assim, ó. No primeiro ponto aqui dos 2 da carreira anterior, no primeiro fiz um ponto alto sozinho e no segundo 2 pontos altos no mesmo de base. Então assim ocorreu toda essa carreira. E eu vou fazer o fechamento da mesma forma. Vou contar aqui, ó, primeiro, o segundo, no terceiro, ó, primeiro, segundo, no terceiro eu vou introduzir a agulha aqui, ó, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo. E aí eu fechei a minha carreira. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Fiz o primeiro ponto alto. Lacei, venho no meu segundo aqui do lado e faço mais um ponto alto. E venho agora no próximo e faço 2 pontos altos no mesmo de base. Então, ó, se na carreira anterior eu tinha um ponto alto e 2 no mesmo de base, nessa eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, e no terceiro aqui, ó, eu vou fazer 2 no ponto de base. Então, agora minha carreira ela vai ter 2 pontos altos sozinhos e 2 no mesmo de base. E vou seguir assim da mesma forma até o final. Então, se a gente prestar atenção, é uma sequência. Eu comecei com um ponto, 2, 3 e agora eu estou fazendo 4, ó, que é um sozinho, o outro sozinho e 2 no mesmo de base. Então, eu vou fazendo sucessivamente, ó, 1, 2, 3, 4 e vou fazendo as carreiras que vem seguinte. Então, nós vamos fazer aqui, ó, outro ponto alto, ó, fiz 2. Vou fazer agora 2 no mesmo ponto de base, ó, 1 e 2. Então, ó, contando essa conta que eu acabei de falar, aqui é 1, aqui é 2, aqui são 3 e aqui são 4. Então, a gente vai seguindo, né, nesta ordem. Fazer, ó, um ponto alto, mais um ponto alto sozinho. E no próximo eu faço 2 para cada, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, eu vou seguindo desta forma, ó, um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho e 2 pontos altos no mesmo de base aqui seguinte. Então, a nossa carreira é toda desta forma. E vamos seguir fazendo desse jeito aqui. Não tem mistério, fica um circular certinho e direitinho quando você termina o seu trabalho, ele fica maravilhoso sobre a mesa. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos e sigo até chegar ao final desta carreira. Cheguei ao final desta carreira, então, ó, nós temos já 1, 2, 3, 4. Pra gente chegar aí às 7 carreiras, estão faltando só 3. Então, nós vamos fazer essas carreiras todas da mesma maneira. Fazer um ponto alto para cada ponto de base e no último tem um aumento. Então, quando eu chegar aqui, ó, sempre no final da minha carreira eu tenho um aumento. Se essa carreira aqui, ó, eu fiz um ponto alto sozinho, o segundo ponto alto sozinho e no terceiro eu fiz um aumento. Quando eu iniciar aqui a carreira, ó, eu vou fechar aqui na terceira correntinha novamente, introduzi a agulha, busquei o fio, fechei a minha carreira. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Lacei, venho no ponto seguinte aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, outro ponto alto. Então, agora, ó, eu tenho um ponto alto para cada ponto de base e no último aqui eu vou fazer um aumento. Então, eu vou seguir assim por todas as carreiras que vem por aí. Eu vou fazer essa carreira e mais 2. Então, eu vou estar terminando para a gente começar a fazer a outra parte do trabalho. Eu espero que tenha ficado explicado que sempre é assim, ó, um ponto alto para cada de base. E quando eu chego no aumento, no segundo ponto do aumento, eu faço um aumento também. Então, a gente segue fazendo assim e quando chegar ao final da terceira carreira, nós vamos continuar. Aqui, ó, cheguei ao final da 7ª carreira
né? Terminando sempre com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, só para não restar dúvida, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, vamos fechar normalmente a nossa carreira. Só ajustar o ponto aqui, ó. Lembrando que sempre no final da carreira, se eu terminar com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, é que eu fiz tudo certinho aqui na nossa sequência. 1, 2, na terceira eu introduzo a agulha, busco esse fio e faço ponto baixíssimo aqui, ó. E a nossa base está pronta, ela fica desse jeito aqui, ó, né? Agora, nós vamos iniciar uma carreira toda de Vzinho. Nós vamos começar a fazer os Vzinhos aqui. Para fazer o Vzinho é assim, ó, eu vou subir normalmente, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou fazer mais 2 correntinhas. Então, eu fiz 3, que equivale ao ponto alto, vou fazer mais uma e mais uma. Então, fiz 5 correntinhas agora. Vou laçar e no mesmo ponto de base aqui, ó, vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o ponto alto. E vai ficar o meu primeiro Vzinho, ó, fica desta forma aqui. Esse é o meu primeiro Vzinho. E agora, a nossa carreira vai ser desta forma. Nós vamos pular 2 pontos na base e vamos fazer o ponto alto aqui no terceiro. Então, eu fiz o meu primeiro Vzinho, vou laçar aqui, ó, vou pular esse ponto que tá do lado, pular o próximo e venho no terceiro. Vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laçar novamente no mesmo ponto de base e fazer outro ponto alto. Laçar novamente, vou contar o primeiro, o segundo, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo ponto de base, fazer outro ponto alto. Laçar novamente, pulo esse próximo ponto e o segundo, venho no terceiro, faço outro ponto alto. 2 correntinhas, laço novamente, no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. E assim, ó, está nascendo a minha carreirinha de Vzinho. Eu espero que esteja dando para visualizar direitinho, ó. Então, agora a nossa carreira toda vai ser desse jeito. Vou pular 2 pontos na carreira de base, lacei, ó, venho no terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço novamente e faço outro ponto alto no mesmo ponto de base. E vou seguir por toda a carreira, fazendo a nossa carreira de Vzinho. Cheguei ao final aqui da carreira de Vzinho, e desta forma aqui, ó, que você tem que chegar ao final. Pulamos sempre, ó, 2 pontos na base, e aqui, ó, sobrou 2 pontos na base. Agora, o que vamos fazer? Contar aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha aqui, ó, onde a gente iniciou o primeiro Vzinho, vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo. E assim, a nossa carreira de Vzinho está terminada certinha. Agora, o que vamos fazer? Vamos andar, ó, um pontinho aqui pra dentro desse Vzinho. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, buscar esse fio, fazer mais um ponto baixíssimo aqui, introduzir novamente dentro do Vzinho e fazer aqui um ponto baixo, ó, pra ficar aqui dentro do Vzinho. Porque agora nós vamos fazer outra carreira de Vzinho. Então, nós vamos subir agora, ó, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E mais 2 correntinhas, para poder fazer aqui, né, as 2 correntinhas de separação do nosso Vzinho. Lacei novamente, no mesmo ponto de base aqui do Vzinho, ó, fazer outro Vzinho. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas que equivalem a ponto alto e mais 2 correntinhas para fazer esse espacinho do Vzinho. Agora, a diferença na nossa carreira vai ser o quê? Antes de vir para o próximo Vzinho, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar e venho para dentro do Vzinho. Vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo Vzinho fazer outro ponto alto. Fazer uma correntinha, venho para o meu próximo Vzinho, ó. Faço um ponto alto,
duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo Vzinho, faço uma correntinha, venho pro próximo Vzinho, faço um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo Vzinho. Então, a diferença da nossa carreira de Vzinho agora é que sempre entre um Vzinho e outro, eu vou colocar uma correntinha. Faço uma correntinha, venho dentro do Vzinho, ó, faço um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto dentro do Vzinho. Uma correntinha, laço novamente, venho dentro do Vzinho, duas correntinhas e faço o mesmo processo. Então, agora o que a gente tem? Duas carreiras de repetição. Por quê? Porque eu vou terminar essa carreira e fazer mais uma, igualzinha. É um Vzinho, uma correntinha, venho dentro do Vzinho, ó, faço um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto aqui no Vzinho. Então, eu vou terminar esta carreira e fazer mais uma igualzinha. Um Vzinho sobre o Vzinho e uma correntinha de separação. Então, vamos pra gente seguir pro próximo passo do trabalho. Cheguei aqui, ó, ao final da terceira carreira de Vzinho e fica desta forma o trabalho, né? Aqui temos 3 carreiras de Vzinho, agora eu vou estar fechando esta carreira pra gente iniciar a próxima. A nossa próxima carreira agora não vai ser de Vzinho. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Lembra que eu fiz o Vzinho e uma correntinha. Vou contar novamente aqui, ó, a primeira, a segunda, na terceira eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fechar minha carreira aqui, ó. Vou caminhar para dentro desse Vzinho novamente, vou introduzir a agulha aqui, buscar o fio, fazer um ponto baixíssimo, aqui, ó. Fiz o ponto baixíssimo, introduzi a agulha dentro do Vzinho e fiz o ponto baixo. E vou subir uma, duas correntinhas, e aqui equivale a um ponto alto. Aqui, ó, subi as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E agora eu vou estar fazendo aqui mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, agora a nossa carreira vai ser desta forma aqui, ó. Vou fazer 3 pontos altos, duas correntinhas, venho pro próximo Vzinho e faço novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Duas correntinhas, venho para o próximo Vzinho, faço um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Duas correntinhas para o próximo Vzinho e vou fazer também 3 pontos altos. Então, a nossa carreira agora era dessa forma aqui, ó. 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos em cada Vzinho da carreira anterior, ó. Agora, eu vou estar fazendo 3 pontos altos. E a carreira vai ficando desta forma aqui, ó. Desta forma agora. Então, é fazer 3 pontos altos dentro do leque, dentro do Vzinho, né? Fazer um lequinho dentro do Vzinho e 2 correntinhas de separação. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira. 2 correntinhas, lacei, venho dentro do Vzinho aqui, ó, da carreira anterior, faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. 2 correntinhas e sigo fazendo o mesmo processo, ok? Desta forma, a gente segue essa carreira. Cheguei ao final desta carreira e novamente nós vamos fazer aqui o fechamento, ó, desta forma aqui. Contar sempre, primeira, segunda na terceira correntinha, introduzi a agulha, busquei esse fio e fiz o ponto baixíssimo. Agora, o que vamos fazer? Nós vamos caminhar nesse bloquinho de 3 pontos altos, até chegar nesse espacinho aqui, ó, no espacinho seguinte. Então, eu vou caminhar desta forma aqui, ó. Introduzi a agulha, busquei esse fio e fiz o ponto baixíssimo. No ponto seguinte, vou introduzir, buscar o fio e fazer o ponto baixíssimo. Chegando no espacinho, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, na correntinha, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo.
E novamente eu vou introduzir a agulha dentro do espacinho, ó. Dentro do espacinho, buscar esse fio e fazer o ponto baixo aqui. E agora eu posso subir a minha próxima carreira. Tenho a primeira correntinha aqui, vou fazer a segunda e a terceira, que equivale a um ponto alto. Lacei e vou fazer mais um ponto alto. Laçar e fazer mais um ponto alto. E agora, diferente da carreira anterior, eu vou fazer de separação 3 correntinhas. Então, eu vou ter 1, 2, 3. 3 correntinhas de separação. E dentro do bloquinho, 3 pontos altos. Isso não muda, vai ficar igual, ó. Faço um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Vou fazer desta forma aqui. E eu fazendo desta forma aqui, eu vou fazer agora 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Lacei, vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas, 2, 3, né? E venho pro bloquinho aqui, ó, e faço 3 pontos altos. Então, vou seguir agora da mesma maneira, fazendo 3 pontos altos. Espera que escapou. Gente, vocês não sabem, quando você tá gravando, o fio enrosca aqui, é difícil, viu? Só Jesus. Então, ó, aqui eu fiz 2 pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Venho pro ponto seguinte aqui, ó, espacinho seguinte, e repito o mesmo processo. Então, essa carreira, ela é toda dessa forma. 3 pontos altos e 3 correntinhas. E vai ficando desse jeito aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer agora? 3 pontos altos, 3 correntinhas. 3 pontos altos, 3 correntinhas. E eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais uma carreira apenas, que agora a gente tem só mais uma carreira desses bloquinhos de 3 pontos altos e 3 correntinhas. Da mesma maneira, quando eu iniciei aqui, ó, quando eu chegar aqui e fechar, eu vou caminhar para chegar nesse espacinho e fazer mais uma carreira. E aí a gente chega ao final do nosso trabalho com a última carreira. Então, eu vou mostrar novamente aqui para que não reste dúvida, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no espacinho e vou fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Vou terminar essas carreiras e volto pra gente iniciar a última. Cheguei aqui ao final da carreira, né? Lembrando que realizamos 2 carreiras iguais, com um bloquinho de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas, né? Lembrando também, quando você finaliza, você só caminha, chega no espacinho e repete toda a sequência. Então, agora, nós vamos fazer o fechamento igual, ó. A primeira, a segunda na terceira correntinha. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira dos bloquinhos de 3 pontos altos e 3 correntinhas de separação. E nós vamos iniciar nossa última carreira agora. Para iniciar nossa última carreira, da mesma maneira, nós temos aqui 1, 2 na terceira correntinha, eu vou introduzir esta agulha aqui, ó, nesse ponto aqui, vou buscar esse fio e vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo aqui nesse bloquinho. Então, a gente lembra que tivemos 3 carreirinhas com 3 pontos altos. A primeira, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. A segunda eu tenho 3 pontos altos, 3 carreirinhas de separação. E esta última carreirinha aqui, também 3 pontos altos e 3 correntinhas de separação. Agora, nós vamos iniciar a nossa última carreira. Nós vamos caminhar para o ponto seguinte aqui, ó, buscar esse fio e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nesse ponto baixíssimo, ó, ele está em cima do ponto do meio. Então, eu vou só fazer mais uma correntinha e vou seguir para esse espacinho da frente. E aqui agora eu vou fazer 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
5 e 6. Aí, quando eu chego aqui no ponto do meio desse bloquinho seguinte aqui, eu faço um ponto baixo, ó. Introduzi a agulha e fiz um ponto baixo nesse ponto do meio. E venho para o espacinho seguinte. Repito tudo de novo. 6 pontos altos. Fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Venho no ponto do meio aqui, ó. Introduzo a agulha, busco esse fio e faço um ponto baixo. Vai ficando desta forma aqui, ó. Lacei novamente e venho para o espaço seguinte. Eu vou fazer novamente 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, eu faço 6 pontos altos e faço ponto baixo. Ó, vou fazer mais um aqui, ó. Aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no ponto do meio, introduzo a agulha, busco esse fio e faço ponto baixo. E assim eu sigo por toda a minha carreira. Vou terminar pra gente voltar e fazer o arremate. Assim, ó, assim fica esse suplar, ele fica desta forma. Só falta agora um bloquinho aqui pra fechar e a gente fazer o arremate. Então, vamos fazer e ele fica desta maneira aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. É simples e muito rápido de ser confeccionado. Então, aqui eu vou ajustar esse ponto, ó. Lembrando, né, que aqui no meio, ó, no ponto do meio eu fiz um ponto baixo e aqui nesse espacinho eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, agora, ó, aqui nesse ponto do meio, onde a gente iniciou com ponto baixo, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse pontinho aqui, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo, para poder agora cortar e a gente fazer o arremate. Então, eu vou cortar agora um pedaço, ele não é um pedaço muito longo, tá? Não precisa ser muito longo. Então, eu vou cortar aqui, ó. Pra gente fazer o nosso arremate. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, vou puxar esse fio pro lado de cá, introduzir a agulha aqui, ó, do lado avesso. Vou introduzir a agulha e vou passar esse fio pro lado do avesso. Pronto, passei. E aí, eu arrumo a peça, né? A gente dá aquela ajeitadinha. Vamos virar a peça para poder fazer os arremates finais. E assim a nossa peça fica, ó. Fica direitinha, certinha. Agora é só fazer o arremate. Eu vou caminhar com esse fio pra dentro desse lequinho que tá aqui, ó. Então, vou caminhar pra cá. Esse fio aqui, eu vou buscar ele aqui, ó, trazer pra cá. E vou introduzir a agulha aqui, ó. Pegar ele novamente. Dentro desse leque, eu vou introduzir a agulha com calma. Pra poder puxar esse fio por todo o leque. Então, eu vou passando aqui a agulha e vou puxar, ó. É um momento um pouquinho delicado, mas a gente consegue, ó. Puxei, dou aquela ajeitada aqui. E aqui nesse ponto interno, eu vou introduzir novamente a agulha. Deixa eu introduzir aqui dentro. Nesse pontinho que a gente tem escondidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar, né? Porque a pessoa aperta demais o ponto, aí já viu. Vou passar nesse aqui, ó. E vou buscar esse fio. Vou dar mais uma laçada, ó. Vou apertar. E novamente aqui no leque, ó, pelo outro lado, vou introduzir aqui no meio.
novamente, devagar aqui, ó. E vou trazer esse fio pra cá novamente. E terminar de passar aqui nessa pontinha do leque, ó. Só introduzindo aqui. E vou puxar. Dou aquela acertadinha. E vou cortar esse fio que tá sobrando. E vou acertar aqui. Eu tenho uma pontinha de fio aqui, ó, que eu também já posso cortar. Dou aquela acertada também. E aí, o nosso trabalho está concluído. Então, o nosso suplá fica desse jeito aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente dá aquela arrumada, porque é assim mesmo. A gente precisa acertar ele na superfície, ó, e ele fica certinho. Pronto. E assim fica o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse suplá é simples, fácil de ser confeccionado. Ele ficou com 39 centímetros de diâmetro. Eu vou medir aqui novamente, né? Vamos ver aqui, ó, pra gente conferir. Ó, 39 centímetros de diâmetro, tá? E aí, eu vou pegar também a balança pra gente ver quanto que gastamos de barbante. Então, vou pesar aqui, pra gente poder finalizar aqui o trabalho. Vamos ver quanto foi de barbante. Deixa eu colocar a balança aqui. Vou deixar ela zerar ali. Quando ela zerar, a gente vai pesar aqui. Pra ver quanto ficou. Ó. Pera que ela tá marcando errado. Pera só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui que eu apertei alguma coisa errada. Isso, agora tá certo. Ó. Agora tá certinho aqui. Deixar ela zerar. Isso, zerou. E agora a gente pesa direitinho. Ó. 112 gramas de barbante foi gasto nessa peça. E as peças ficaram do mesmo tamanho, então eu gastei 112 gramas de barbante, né, por peça. Aqui eu já tenho 3 peças confeccionadas, que dão 336 gramas de barbante em 3 peças por enquanto, né? E aí, vai ficar faltando fazer mais uma peça. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma peça econômica, rápida de fazer e gasta pouquíssimo barbante, né? Ó, 112 graminhas de barbante, né? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Então, aqui, ó, estão os outros dois, ó, e ficaram desta forma, né? Se você é novo aqui no canal, ative o sininho para não perder as novidades. E todos que já me acompanham, muito obrigada, que acompanha os vídeos e acompanha as lives. Muito grata, até o próximo vídeo e tchau. Fiquem com Deus.